Bom, então, nesse primeiro módulo, nós estamos estudando o chamado estado atual. É a compreensão de que a nossa vida se encontra da maneira que está, porque nós tomamos as decisões que tomamos. Nós também tivemos que compreender que ninguém nunca foi um obstáculo para a nossa vida. Nós mesmos é que reagimos às circunstâncias e impomos, digamos assim, nossas decisões. Independente das circunstâncias, nós poderíamos ter decisões melhores e ter uma vida melhor. Não quer dizer que a sua vida seja ruim, mas todos nós estamos insatisfeitos com alguma área da nossa vida que nós queremos modificar e queremos melhorar, beleza? Então, foi dado um exercício na primeira aula e foi dado também um exercício na segunda aula, visando vocês tomarem uma consciência maior e mais profunda em relação ao estado que vocês estão. Então, ficou acordado que nessa aula a gente vai entender um pouco sobre mudança de mentalidade, autoimagem, autoconceito, e também tinha mais um ponto, mudança de imagem, autoconceito e diálogo interno, a forma com que nós conversamos conosco mesmo, tá? Tudo isso vai nos ajudar muito, porque isso complementa e faz com que nós entendamos como são nossos processos internos para tomada de decisão. Vocês estão me ouvindo aí? Sim. Todo mundo está escondido atrás da câmera, eu estou falando para mim mesmo aqui agora. Vamos lá. Então, a primeira coisa que nós vamos estudar hoje é Sim. sobre a mentalidade. A mentalidade ela é muito importante porque muitas vezes a gente usa a mentalidade errada para fazer coisas simples. Então, basicamente, de tempo em tempo, a gente tem que pôr em ordem as coisas na nossa mente. Pôr em ordem as coisas na nossa vida. Quando a gente começa a colocar as coisas em ordem, o que que a gente faz? Por exemplo, quando a gente está no quarto e fala assim, nossa, eu tenho que pôr em ordem meu quarto. A gente vai ter que fazer uma organização e muitas vezes a gente vai fazer o quê? Tirar coisas que não usamos mais e organizar melhor as que usamos, é ou não é? Então, a partir do momento que a gente começa a fazer uma organização no quarto, o que que a gente vai fazer? Vai levantar a cama, afastar a cama para poder limpar de baixo. A gente vai abrir nosso guarda-roupa, as gavetas, vai começar a tirar aquelas roupas que a gente não usa mais. Então, a gente vai fazer uma organização no quarto, certo? Essa organização, ela pode ser feita de duas maneiras. Assim como a gente organiza um quarto, a gente organiza nós mesmos, tá? Em relação a hábitos, costumes, manias, comportamentos. Existe aquela pessoa que fala o seguinte, eu vou ver tudo que eu não quero mais. Não é normal isso? Eu vou ver tudo que eu não quero mais. O que eu não quero mais, eu vou descartar, certo? Esse é um tipo de pensamento. Porém, a partir do momento que você começa a pensar no que você não quer mais, vocês concordam que com isso nós começamos a fazer imagens mentais e a acessar emoções de coisas que nós não queremos mais? Vocês estão aí? Show. Então, quando a gente começa a usar essa mentalidade a gente só usa em alguns momentos, só que existe a lógica consciente e existe a mente inconsciente. E elas acabam se chocando. Oi, Beth, boa noite. Tudo bom? Então, a partir daí, quando a gente começa a ter essa visão de mudança de mentalidade, o que, que vai acontecer? Quando a gente foca no que a gente não quer mais. Boa noite. Minha conexão não está muito boa, não. Vai ficar. Mas você está me ouvindo bem?
Vamos lá. Então, vamos imaginar o seguinte. Você abre um guarda-roupa enorme, cheio de roupa, cheio de calçado, cheio de roupa íntima. E você vai pensar nas roupas que você não quer mais. Cada roupa que você pegar e pensar, será que eu não quero mais essa? Você vai demorar um tempo suficiente para fazer essa limpeza. E você cada vez vai tentar acessar o que você não quer. Essa é uma estratégia pouco eficaz. Quando você começa a focar no que você quer, o ideal seria o quê? Tirar tudo do guarda-roupa, olhar tudo que você quer e guardar o que você quer. Aquilo que eu não guardei é o que eu não quero. Vamos imaginar o seguinte: você vai para um supermercado. E no supermercado você vai ficar olhando tudo que você não quer. Quanto tempo você vai demorar no mercado? Ah, isso aqui eu não quero não, isso aqui eu também não quero. Vão ter muito mais itens que você não quer do que itens que você quer. Por isso que você faz uma lista, e você foca nos itens que você quer. Assim deveria ser a nossa vida em relação aos nossos comportamentos e em relação ao que nós vamos fazer, por exemplo, no nosso dia, na nossa semana, no nosso mês, nas nossas metas, nos nossos objetivos. Por quê? Quando você começa a se concentrar no que você não quer, você vai acessando estados emocionais e imagens que não condizem mais com o que você quer. É como se você ficasse focando no que você não precisa, ao invés de focar toda a sua energia no que você precisa. As pessoas que fazem isso de forma errada, elas também começam a ver mais problemas e começam a ver mais dificuldades do que o que elas realmente têm que fazer. Elas começam a focar nos problemas, começam a focar nas dificuldades, começam a focar nos obstáculos, começam a focar no que elas não podem controlar, começam a focar no que não está no alcance delas. E aí, com isso, ao invés de focar toda a sua energia, toda a sua força no que ela tem que fazer, ela fica preocupada. Ou seja, o que é uma pessoa preocupada? Ela está ocupada previamente. Ou seja, preocupada, uma preocupação, quer dizer que ela não está ainda no momento de fazer, de estar ocupada, e ela está antes de estar ocupada, ela já está ocupada. Só que no que ela não precisa. Então, às vezes, quem olha de fora uma situação, enxerga uma solução simples. E a pessoa que está envolvida no problema, por pensar no que ela não quer, ela não consegue sair do problema. Essa mudança de mentalidade é importantíssima para a nossa vida. Porque a partir do momento que você começa a pensar só no que você quer, você é mais direto, você é mais objetivo, você é mais conciso, você é mais produtivo e você tem mais resultado. Então, o que acontece? Quando você foca muito no que não quer, você fica sem tempo para focar no que quer. E existe um certo limite da tua atenção. A tua atenção é o seguinte: imagina uma pessoa que está viajando no banco do passageiro. Essa pessoa vai, pega o celular, dá uma olhada, ela pode ler alguma coisa, ela pode mexer no player de música e escolher ali uma playlist, e ela pode fechar os olhos, pode ter um cochilo, ou seja, ela pode fazer qualquer coisa. E em 5 horas de viagem, essa pessoa, quando chega no destino, ela não está tão cansada. Agora,
O motorista ele ficou com a atenção o tempo inteiro. Se tinha lombada, se tinha radar, onde ia dobrar, o que ia fazer, ele está ali, ó, focado. Se tiver todo mundo distraído, conversando, brincando, o motorista não pode se distrair. Ou seja, a atenção que o motorista tem na estrada é muito grande, porque ele está conduzindo ali todas as vidas que estão dentro do carro. Então, quando ele chega no destino final, depois das 5 horas, ele está mais cansado, psicologicamente e fisiologicamente, do que as pessoas que não estavam dirigindo. Vocês concordam? Por quê? Porque existe um limite da nossa atenção. Bem-vinda, Débora, tudo bem? Tudo bem, Lorena? A gente está falando sobre mudança de mentalidade, É, tá? Então, a partir do momento que você começa só a focar no que você quer, você tem muito mais resultado do que você ficar preocupado, ou seja, antes de realmente fazer alguma coisa, você já está preocupado. É uma preocupação com o que você não quer. Então, basicamente, quando você se concentra no que você não quer, você vai ter todos os sentimentos que vêm junto quando você pensa nas coisas que não quer. E os teus sentimentos, vamos lá agora, aí vem o código, aí vem a chave. Os teus sentimentos, as tuas emoções, elas ativam o sistema límbico. Você toma decisões pela emoção. Ah, Lourenço, eu sou homem. Você toma a decisão pelas emoções. O sistema límbico, ele comanda as tuas emoções. E as tuas emoções comandam as tuas ações. E as tuas ações comandam a tua vida. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Digamos que eu quero comprar uma calça, porque eu vou para um casamento. Beleza? Estou a fim de comprar uma calça. E aí, quando eu chego na loja, o vendedor fala assim: oi, pô, tudo bom? Como é que tá? Aí ele fala assim: Lourenço, tudo bem que você quer comprar uma calça. Mas como é que você vai saber se a calça ficou boa? Tá de tênis. Tem que botar um sapato. Você tem que botar uma blusa por dentro da calça para você imaginar como vai ser. Você vai ter que botar um cinto que combine com o seu sapato. Aí, para você saber se a calça é boa ou não, porque você não está comprando uma calça jeans numa loja multimarca. Você vai comprar uma calça que vai usar num casamento. Então, tem toda uma lógica você botar uma camisa por dentro, botar o sapato, para como vai ficar a calça. Quando você se olha no espelho e fala, meu, eu fiquei bem, essa roupa me vestiu bem, você sente, tipo assim, que tá bonito, que tá bonita, o que que vai acontecer? Você vai pensar, eu poderia estar com esse look completo no casamento. Então, você entra para comprar uma calça e você sai com o look completo. Porque as emoções que você sentiu quando fez imagens, você chegando com essa roupa, que você está se sentindo bem com ela, fizeram você comprar. Então, o tempo inteiro você está comprando ações que você faz. Se o seu foco, a sua mentalidade é no que você não quer, você vai ficar fazendo imagens do que você não quer, você vai sentir o que você não quer e você vai sempre agir baseado nessas emoções. E aí o teu foco vai ser dificuldade, problema, coisa que tu não pode fazer, coisa que tu não pode controlar, ao invés de ser resultado, o que você quer. Então, essa mudança de mentalidade, ela é muito importante para que você comece a rever as suas decisões. No que você baseia as suas decisões? No momento que você está decidindo, o que é que você está sentindo? Isso é autoconhecimento. Porque senão você vai ser aquela pessoa que toma uma decisão e depois fala, eu não sei porque eu tomei aquela decisão naquela hora, não é o que eu queria, é o que você estava sentindo.
Aí você pode falar, não, mas se eu estou sentindo isso é porque era para ser. Não necessariamente. Você poderia estar sentindo algo simplesmente porque a sua mentalidade não está correta. E você toma decisões na sua vida. E se você usa a mentalidade correta, você vai ter decisões mais assertivas. E tendo decisões mais assertivas, a tua vida melhora. Pode falar, Elizabeth. Deixa eu ver se eu estou entendendo, viu? Porque está meio complexo o negócio aqui. Vá. Você está dizendo que se a gente toma decisões em cima das nossas emoções, ou, por exemplo, do que a gente verbaliza, dizendo, eu estou sentindo isso é o que está, vamos dizer, dentro do meu coração, a gente tende a tomar uma decisão errada, porque normalmente... Não foi isso que eu falei. Mas quer continuar? Quer Quero. terminar? Tá, vai lá. Porque a gente vai tomar a decisão em cima de um sentimento momentâneo que pode, vamos supor, amanhã ou depois, não ser necessariamente aquilo que nós estejamos sentindo, continuando a sentir. Pode ser. Pode ser. Só que o cerne da questão é o seguinte: se a sua mentalidade sempre vê as dificuldades, se a sua mentalidade sempre vê os problemas, você vai gestar na sua mente imagens desse problema que você quer se afastar e você vai sentir as emoções desse problema. Então, pode ser que a tua decisão seja sair desse lugar. Relacionamento, isso acontece muito. Meu Deus. A pessoa que tem o foco na mentalidade do problema e da preocupação, às vezes ela desfaz certos compromissos ou toma certas decisões na vida e depois se arrepende. Agora, se você tem uma mudança de mentalidade, se você tem uma mentalidade voltada para resultado, ou seja, para o que você quer. Quando acontece um problema, você fala, tem um problema aqui, mas o que eu quero? É isso. Pô, você é assertivo. Porque você faz imagens do que você quer e você se sente conseguindo. E aí você toma decisões mais assertivas. Então, a emoção, ela é guiada pela estratégia. A estratégia é mental, certo? A nossa parte mental, ela é treinável. Se uma pessoa é treinada para ver o lado bom, ela vai ter essa mentalidade de focar no que ela quer. Se a pessoa é treinada para ver o lado ruim, ela também vai focar no que ela não quer. E quando ela foca no que ela não quer, a vida vira uma bagunça. Por isso que eu falei, imagina chegar no mercado, falar assim, agora eu vou olhar essa prateleira aqui, o que eu não quero. Tu vai passar 10 horas no mercado olhando o que tu não quer. Por isso tu vai numa lista e vê o que tu quer. E vai direto no que tu quer. Racionalmente falando, essa deveria ser a nossa postura mental na nossa vida. Ah, eu vou ter que fazer tal coisa. Ah, mas e se? 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 Vai fazer o quê? Um monte de imagem de coisas negativas que podem acontecer. Essas imagens vão gerar emoções e as tuas decisões vão estar afetadas por uma mentalidade pobre. Não quer dizer que a pessoa não possa mudar. Não quer dizer que a pessoa não tenha estados na vida dela que ela teve uma mentalidade boa. Mas ela está usando a pior mentalidade para tomar decisões. Quando eu falo mudança de mentalidade, parece algo muito simples. Porque se você for olhar os coachings por aí falando na internet, é isso. Ai, pense positivo, mas não explica por trás o que acontece. Seja positivo e não explica como funciona o cérebro, porque não é psicólogo. E nem é também todo psicólogo que vai se aprofundar nesse assunto. Então, a partir do momento que você começa a entender como é o funcionalismo do teu cérebro, que as tuas estratégias, a forma de tu ver o mundo, influenciam tuas emoções. As tuas emoções são um sistema límbico. E é o sistema límbico que toma decisões
O estado atual são as decisões que você tomou, que te levou até o dia de hoje. Beleza? Alguma dúvida em relação à mentalidade? Sei se você conhece, se você já leu, acredito que sim, sobre aquele livro The Secret, o segredo, que ele fala que é o segredo dessa questão, dessa mentalidade, da mente positiva, o quanto você pensa positivo, o quanto você coloca força nesse pensamento, quando você joga isso para o universo, isso volta para você. E eu não sei se alguém já teve experiência de fazer isso, mas assim, é algo que de fato é muito impressionante, porque acontece. E até eu falei para você a semana passada que eu tenho um jargão que eu sempre falo que é a vaga do crente, né, na vaga dos estacionamentos. Que isso é tão verdadeiro da minha parte que toda vez que pode ter o estacionamento lotado, um negócio assim horrível, mas eu sempre digo assim, eu digo com a certeza de que vai acontecer, de que vai ter uma vaga boa, e de cadê a vaga do crente? E aí a vaga aparece. Olha aí que legal, sim. Eu venho estudando sobre magnetismo pessoal, lei da atração, há mais de 10 anos. E o que que acontece? Existe um sistema que eu estou criando e muitos de vocês estão aqui participando de uma coisa meio que inovadora. Por quê? Porque eu classifiquei dentro dos meus estudos o resgate de uma pessoa em 3 fases. Onde na primeira fase ela tem alguns tipos de problemas, pode ser ansiedade, depressão, baixa autoestima, coisas que vão fazer com que a mentalidade dela se obscureça por um momento. Então ela vai ter que buscar sair desse estado, e saindo desse estado, ela vai poder utilizar os códigos da transformação. Os códigos da transformação são justamente essa mentoria que eu estou dando para vocês. Eu dei as 3 aulas, que são introdução aos códigos da transformação, e vocês estão fazendo a transformação positiva. Quando a pessoa já saiu da primeira fase e entrou na segunda, a vida ela começa a mudar. Vários de vocês já deram depoimentos para mim de várias coisas que estão acontecendo. A vida mudou completamente, tomou várias decisões importantes. E esse movimento é muito importante para que você esteja apto e pronto para a terceira fase do resgate, que é justamente a lei da atração. É uma lei muito especial. Eu estou cuidadosamente botando em prática há um tempo já e tendo certos resultados interessantíssimos que eu estou catalogando para que futuramente eu ofereça para as pessoas que saíram da primeira fase e passaram pela segunda. Justamente ter acesso a isso. Então, a lei da vibração, a lei da atração, elas trabalham muito juntas, porém, você tem que estar pronto para vibrar com o que você quer atrair. Então, se a pessoa passa, por exemplo, parte do dia pensando em coisas negativas, mas agora eu vou fazer uma visualização aqui e pensar positivo. Isso não vai ter força para atuar, porque grande parte do dia ela pensou e vibrou com coisas diferentes. Então, a energia dela é dispersa. A vontade dela é dispersa. Ela não tem uma unidade de pensamento, unidade de foco. Ela não tem uma obsessão. Isso atrapalha muito. Beleza? Então, o autoconceito, que é um dos assuntos da aula de hoje, é a percepção que uma pessoa tem de si mesma, certo? Que abrange crenças, uma avaliação da sua própria autoimagem. O autoconceito é a resposta da pergunta quem sou. Se eu perguntar para vocês, quem é você? E você tiver dificuldade de responder, é porque você não está ainda
olhando para si mesmo com um olhar do autoconhecimento. Tem pessoas que você pergunta, quem é você? A pessoa fala, eu sou Lourenço. Tá, e quem é o Lourenço? Entendeu o que é mais profundo? Quem é o Lourenço? E se a pessoa falar assim, olha só, eu não sou o tipo de pessoa. Mentalidade. Ela está querendo dizer o que ela não é, o que ela não quer. Então, se você pensar, por exemplo, eu quero que todo mundo faça um exercício agora, tá? Vamos pensar no seguinte. Uma pessoa que fica odiando o tempo inteiro é uma coisa muito negativa, né? Diga assim para si mesmo, eu não sou o tipo de pessoa que fica odiando todo mundo. Qual é a sensação que você sente? Você vai lembrar de alguém odiando, de alguém sendo ruim. Eu não sou o tipo de pessoa cruel. Você vai imaginar alguém torturando. Isso não traz uma coisa boa. O Agora, se cérebro não você reconhece o não, né? entendeu, ele primeiro faz a imagem e manda emoções para depois a mente racional negar. E aí, quando vai negar, já é tarde, já sentiu, já viu. Simples assim. Então, quando nós falamos de autoimagem, você tem que pensar quem você quer ser e não quem você não quer mais ser. Pode falar, Elizabeth. Baseado nisso que você está falando, uma pessoa que guarda muita mágoa, por exemplo, que ela se apega muito a guardar a mágoa, é possível essa pessoa, vamos supor que eu tenho muita mágoa de você. Num lugar que habita a mágoa, é possível habitar amor? Sim e não. No momento que a pessoa sente mágoa, ela não sente amor. No momento que a mágoa sai e ela não está sentindo isso, sim, ela pode sentir amor. Então, se fosse assim, todos nós não poderíamos sentir a Deus, porque nós temos defeitos, entendeu? A Bíblia fala, não estou pregando, tá? Mas é um conhecimento cristão, que as pessoas têm certos defeitos. E por terem defeitos, elas simplesmente têm momentos que expressam ira, medo, angústia, vaidade, cobiça, orgulho e por aí vai. Nesse exato momento que a pessoa está sentindo, por exemplo, orgulho, não orgulho no sentido de, estou orgulhoso de você, meu filho. Não. É aquele orgulho que você, por exemplo, não dá o braço a torcer, não pede desculpas, porque tem muito orgulho. Nesse momento, Deus não pode atuar em você. Mas, no momento que você se sente em paz, que você está bem, aí sim ele pode atuar. Então, assim são as emoções. Emoções que são muito opostas, como, por exemplo, mágoa e amor, elas não habitam juntas. Existem momentos que a pessoa sente mágoa e existem momentos que a pessoa sente amor. Então, se a pessoa sente amor e vale a pena, ela pode trabalhar essas mágoas. Mesmo se a pessoa não sinta amor, ela também tem que trabalhar as mágoas, porque não vale a pena. Você vai estar focando no que você não quer. E o ideal é focar no que você quer. Respondido? Tá. Total. Obrigada. E quando você começa a pensar quem sou, quem é o Lourenço, a gente deve pensar o que eu gosto, quem eu quero ser, qual é a direção que eu vou. Lembra que na aula passada eu falei muito sobre direção. Muito. Por quê? Porque é o seguinte,
Se você quer fazer uma transformação positiva, você tem que morrer para a vida que você tinha e nascer para a vida que você quer ter. Se na vida que eu tinha, eu estava, por exemplo, preso a alguma amizade tóxica, a comportamentos que não me levavam a nada, a coisas que me faziam sentir mal, eu tenho que me livrar disso. Eu tenho que começar a frequentar lugares bons, eu tenho que começar a ter amizades que estão em sintonia com o que eu quero e por aí vai. Porque é o conjunto mundo interior e ambiente. Aí fora na internet o povo fala só do ambiente, não precisa de mundo interior nenhum, não precisa de transformação nenhuma. Tudo é fácil, mas no fundo, não é que não seja fácil, é que você tem que estar disposto a sacrificar o que tem que sacrificar para chegar onde você quer chegar. Enquanto você não estiver consciente do tamanho do sacrifício que você tem que fazer, você vai se auto-sabotar. Então, o autoconceito, ele é formado ao longo do tempo, pelas experiências que você tem. Ele é totalmente influenciado pelas suas experiências. As interações sociais que você tem, o feedback de outras pessoas. Vamos falar sem hipocrisia? Vocês me permitem falar sem hipocrisia? Porque a internet está cheia de hipocrisia aí. Todo mundo é igual, todo mundo é não sei o quê. Pô, vamos lá, vamos lá. Vamos pegar uma criança bem bonita. Uma criança linda. Vamos imaginar uma menina bem linda. Essa menina, vamos supor que ela tem 10 anos, certo? Ela chega nos lugares, as pessoas, ai, que linda, é uma princesa. Automaticamente as pessoas querem agradar. Nossa, como é você é linda, que cabelo bonito, que roupinha bonita. Certo? Isso acontece. Aí essa menininha gosta de um garoto da escola. O garoto da escola vai querer ficar com ela. Entendeu? Essa menininha, ela vai para uma festa, ela tem mais propensão a ser bem tratada, a arrumar um melhor emprego. Várias coisas vão acontecer por causa da aparência dela. E você pegar uma pessoa, uma menininha, que não existe criança feia, porque se a gente for olhar a essência, não existe criança feia. Mas existe um padrão de beleza da nossa cultura. E as pessoas julgam. E eu falei que ia falar sem hipocrisia. Então, aquela menininha lá que é considerada culturalmente no Brasil feia, ela vai chegar na festa e não vai chamar atenção. As oportunidades de emprego vão ser diferentes. Ela vai ser tratada, ela vai chegar no lugar e vai dizer, ai, que linda, é uma princesa. Não vai. Então, o autoconceito que ela forma das experiências e interações. Ah, eu gosto do fulano de tal, escreve uma carta e o menino não quer ficar com ela. Ela tem que lidar com muito mais rejeição, com muito mais coisa. O que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte: existe uma grande diferença no autoconceito que é criado das duas pessoas. Agora vem uma opinião minha, pessoal. Essa menininha, que talvez seja considerada feia, ela tem muito mais chance de fazer uma transformação muito massa na vida. Sabe por quê? Porque essa que é bonitinha, que todo mundo trata bem, ela não vai se sujeitar a qualquer coisa. Ela vai ter mais orgulho, ela vai ter mais vaidade, ela vai estar acostumada com mais coisas boas. Enquanto essa daqui não, essa aqui sabe batalhar, essa aqui sabe conquistar as coisas, essa aqui vai se sujeitar a trabalhar de qualquer coisa para chegar onde ela quer chegar. Então a revolução dessa daqui é maior. Não importa se você foi a bonitinha, se você foi a feinha, se você foi o gordinho, se você foi o quatro olhos, não importa.
a tua revolução pode ser muito grande. Basta que você compreenda os seus autoconceitos e fale assim, olha a chave agora, pessoal. Essas coisas brotam na nossa interação, tá? Eu não programo quase nada do que eu falo para vocês. Eu sei os tópicos que a gente vai falar. Olha só. A pessoa, quando começa a mexer nesses autoconceitos, ela tem que entender o seguinte, que aquela criança de 10 anos talvez não tivesse a estrutura psicológica para lidar com algumas situações e criou crenças e conceitos que carregam até hoje. E nesse mundo competitivo, de grana, de julgamento, de aparência, de tudo, ela tá com aquele mapa na cabeça dela de uma criança de 10 anos vivendo o mundo de hoje. Cheia de trauma, cheia de problemas, encarando a vida, lutando, escondendo o choro. O que ela tem que fazer? Atualizar o mapa. Baixar a atualização, fazer o download e instalar a atualização. E vocês vão ter todas as ferramentas para isso aqui. É a mentoria mais barata do Brasil. Entrega mais. Então, basicamente, quando você pensa em autoconceito, às vezes você ainda se vê como uma criança. Eu vou dar um exemplo para vocês. Qualquer um de vocês aí, se pegar uma pessoa, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Se chegar agora uma pessoa da sua idade, da sua mesma idade, que é uma referência em alguma coisa. Você olha para aquela pessoa, você vê ela como uma referência. Você automaticamente já acha que você é mais novo que ela. Quando aquela pessoa, nossa, a pessoa já é rica, já é não sei o quê, já é famosa, olha, ela tem isso, tem aquilo outro. Quando você descobre ela, você fala, o quê? Tem a minha idade. Ou seja, você se via como menos maduro, como menos alguma coisa. E essa pessoa que passou por certas experiências, ela tem a energia lá em cima, ela tem a postura lá em cima, ela vibra lá em cima. Por quê? Porque ela criou, através das experiências dela, esse autoconceito, essa autoimagem sobre ela mesma. Só que você não é diferente dela. Você é um ser humano igual, que tem as energias que podem acessar as mesmas frequências, que pode fazer as mesmas coisas. Só tem que começar hoje. Porque daqui a um ano você vai agradecer, ou você vai agradecer ter começado hoje, ou você vai se lamentar não ter começado hoje. Ou seja, o que você quer e o que você não quer. Vê como eu estou mesclando mentalidade com transformação. Veja como eu estou mesclando a estrutura de crenças de uma criança com o mundo de hoje. Para que entenda o lugar que você está, ou seja, módulo 1, o estado atual. Beleza? E a autoestima é uma coisa muito importante. Inclusive, eu estou querendo fazer também um curso falando sobre a autoestima, com técnicas voltadas para a pessoa conquistar mais autoestima, porque a pessoa que tem autoestima, ela se dá bem no trabalho, ela se dá bem no relacionamento, ela se dá bem nas interações sociais. Uma pessoa com autoestima
Às vezes uma coisa que é bem difícil, ela fala assim, eu consigo, eu dou conta, pum, e faz coisa que nem imaginaria, só pela autoestima. A autoestima, ela pode até ser tão alta a ponto de atrapalhar, sabia? Quando você trabalha muito bem a sua autoestima, você não reconhece, por exemplo, que você está acima do peso. Você se olha no espelho e fala assim, nossa, mas eu estou bem. Até vem uma foto que não dá para transformar na sua mente. Foto é foto. Uma pessoa com autoestima muito alta. Tem crianças que têm muita autoestima. Vê um programa de TV e vê uma pessoa falando, eu poderia fazer isso. Ah, eu consigo fazer aquilo. Ah, eu consigo fazer isso. Assim, esse, se você trabalhar de criança, o cara chega muito longe. Por quê? Porque a pessoa se vê capaz de fazer as coisas. Isso é autoestima. A autoestima é a avaliação subjetiva. O que é algo subjetivo? Lourenço, eu só comprei a mentoria, não tem que saber tudo de psicologia. Vamos lá. Subjetivo é aquilo que não é objetivo. Subjetivo é aquilo que pode ser relativo. Subjetivo é aquilo que pode ser ou pode não ser. É subjetivo. Você escutar a voz de uma pessoa. Eu fiz isso com minha mãe esses dias. A gente estava ouvindo um podcast de aulas de inglês. E eu falei assim, mãe, você escutando a voz desse professor, como você imagina que ele é? Ela começou a descrever como ela imaginava o professor. Isso é subjetivo. E eu falei, oh, não tem nada a ver, ele é assim, assim, assim. Nossa, sério, sério, mas ele achei que não era. Por quê? Porque é subjetivo. Se a autoestima é subjetiva, quer dizer que uma pessoa ela tem a autoestima que acredita ter. Só que acreditar é baseado em experiências, que também são interpretadas subjetivamente. Isso aí, não sei se vocês estão, se eu estou falando, sendo muito profundo, entrando muito. O que vocês acham? Pode falar, Elizabeth. Para mim faz super sentido, mas essa faz tanto sentido que eu tenho essa sensação, vamos assim dizer, e eu queria perguntar exatamente sobre isso, que às vezes a gente tem uma autoestima para alguns aspectos elevada, positiva, que a gente acredita na gente lá no topo, e em outros aspectos não tem tanta autoestima assim. É possível? É É, isso mesmo? é isso mesmo. E o que você está falando, basicamente, ainda é uma coisa boa. Porque tem gente que fracassa, por exemplo, em alguma área da vida e generaliza esse fracasso para a vida toda. Quer dizer que você está sabendo separar nisso, nisso, nisso eu sou muito boa, isso aqui eu estou precisando melhorar. Isso já é muito bom, por isso que eu estou falando que é uma coisa boa. Você pode pegar a autoestima que está nesses pontos positivos seu e tentar transferir para esse outro ponto. Entendeu? Sabendo que quando só depende de você, como é que você se sai? Então, a partir do momento que você começa a analisar a sua autoestima em relação às áreas da vida, você vai ir buscando quais foram as experiências que formaram essas crenças em relação a cada área. Isso a gente vai estudar mais para frente no mapeamento de crenças limitantes. A gente já estudou na mentoria anterior, mas faz parte do cronograma. Vai revisar isso. Então, é importante que, se você acha que não é boa em uma coisa,
Não quer dizer que você não pode ser boa nisso. Porque, subjetivamente falando, você acha que não é. Mas você pode ser. É uma questão reflexiva. A gente Não, eu tenho certeza que eu posso ser pensa boa em bastante. absolutamente tudo. Eu acredito fielmente nisso. Agora, isso não significa que na prática, em alguns momentos, eu assim pense, eu faça, mas é exatamente isso. Por isso que para mim fez muito sentido, porque em muitas coisas eu tenho essa questão muito positiva ao meu respeito. E uma coisa ou outra, eu acho que eu tenho oportunidade de melhoria. Ótimo. Você vai pegar o que você é bom e continuar fazendo. Pegar o que você não é boa e trabalhar para ficar boa. Então, a autoestima, ela tem mais relação do quanto você aprecia a si mesmo, independente de circunstâncias externas. Então, a autoestima não é tipo assim, eu vou chegar lá e vão gostar de mim porque eu me garanto. Isso é insegurança. A autoestima é, eu não estou nem aí se vão gostar de mim ou não. Eu gosto de mim. Eu estou bem. E essa é uma diferença muito grande. Porque aquela pessoa que alarma o tempo inteiro, que está com a cristal o tempo inteiro, chamando a atenção o tempo inteiro, no fundo, pode, não estou afirmando categoricamente, porque cada caso é um caso, mas pode ser insegura. E aquela pessoa que está ali tranquila, né? Estou tranquilo em relação a mim, ao que está acontecendo, essa tem uma confiança maior. Pode falar. Mas aí eu tenho que perguntar. Vai É, lá. isso, a forma que você olha para você com essa confiança, tem a ver com a sua personalidade ou com as crenças que você vai adquirindo, com as experiências que você vai tendo, uma vivência em família, por exemplo, e aí você vai construindo isso dentro de você, ou a gente já nasce com isso, assim, eu me vejo assim. Mundo interior mais ambiente. Entendeu? Por exemplo, no mundo interior, a pessoa vai ter várias influências, inclusive astrológicas. É que hoje não dá para falar sobre isso. A gente poderia combinar numa live, em alguma coisa assim, falar sobre esse assunto. Mas, por exemplo, o nosso signo, ele influencia um pouco na nossa personalidade. Influencia, inclusive, na nossa saúde. Então, nós já nascemos com uma particularidade. Inclusive, a própria Bíblia fala sobre isso. E nós não somos apenas um corpo. Nós possuímos alma. E a alma é anterior ao nosso corpo. E a alma das pessoas não são iguais. Nenhuma alma é igual. Imagina, sei lá, um espelho que se quebra em pum, milhões de pedaços. É impossível ter um pedaço igual ao outro. Cada um de nós é um pedacinho desse. Uns vão ser mais redondinhos, onde quebrou, outros vão ser mais pontudos. Não importa, todos vão ser diferentes, todos vão trazer consigo essa alma, esse espírito, essa essência, essa força interior que é diferente uns dos outros. Entendeu? Se você pegar, por exemplo, Pitágoras. Pitágoras foi o mestre, por exemplo, em matemática, álgebra, geometria, construção, espiritualidade, por aí vai. Se perguntar a um cara como esse quem é Deus, ele pode começar a falar de números. Deus é o um que se desdobra no dois, e o três cria, o sete organiza e tal, 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 tal. Se você pegar um cara que nem Beethoven e perguntar quem é Deus, ele vai falar que Deus é uma harmonia, o som que se desdobra e cria através de não sei o quê. Ou seja, cada um vai ter uma forma de falar, cada um é de um jeito. Entendeu?
Perguntar, por exemplo, a um São Francisco de Assis, que era muito integrado com os animais, com a natureza, ele vai dizer que Deus, ele está em tudo. Deus é a natureza, Deus é o amor, Deus são as plantas, os pássaros que cantam, a harmonia dele está impregnada na criação. Ou seja, eu falo isso baseado no que eu sei um pouco sobre cada pessoa. Então, cada pessoa vai ter a sua visão de vida de acordo com o que ela traz dentro. Beethoven, por exemplo, ele ficou surdo e continuou compondo. Ele não deixou uma situação externa afetar a alegria que ele tinha quando ele criava na mente dele as melodias. Não importa se eu sou surdo ou não, eu vou fazer música. Ou seja, é autoestima também. A pessoa que tem autoestima elevada, ela pode falhar, por exemplo, em um teste e ainda assim se sentir capaz e valiosa. Em contrapartida, uma pessoa que tem baixa autoestima, ela pode interpretar o mesmo evento como uma confirmação de que ela não é capaz. Ah, tá vendo? Eu fiz o teste, eu não sou capaz, eu sou incompetente. E a pessoa fez, aqui tem autoestima, ela foi lá, fez, não passou e falou, não, ano que vem eu passo. Isso não muda nada para mim. E aí vem o que nós conhecemos sobre autoimagem, que a autoimagem é a visão mental que a gente tem de nós mesmos. Como é que é você? Se você fosse se desenhar aí num local, imaginar você na escola, no trabalho, na faculdade, em qualquer lugar, como é que é a proporção de tamanho seu dos outros? Você é mais colorido? Você é mais preto e branco? Como é que é a sua aparência física aqui? Como é a percepção das suas habilidades, do seu papel social, de como você acredita que é visto pelas pessoas? E aí, dúvidas, reclamações, como estamos? Vamos imaginar que a pessoa tem uma autoestima, uma autoimagem, perdão, uma autoimagem negativa de si mesma. Ela vai começar a se comparar com outras pessoas, fisicamente, financeiramente, emocionalmente, no seu relacionamento, em tudo. Ela vai começar a se comparar o tempo inteiro. Ela vai olhar as redes sociais, onde a pessoa só posta o que ela quer. E aí? Ela cria armadilhas para si mesma, ou seja, a sua autoimagem deveria ser algo cultivado todos os dias, através de técnicas de meditação, como é que ela quer ser, como ela quer se portar. Tudo é ensaio, tudo é ensaio. Qualquer esporte que você faz, imagina aí uma dama que faz balé, ela vai ensaiar, para no dia da apresentação ela fazer correto. Teve um vídeo que eu vi esses dias de uma águia voando, que ela fazia assim, ó, com a pata no ar o tempo inteiro. Nesse mesmo movimento, treinando. Ela estava fazendo o quê? Imaginando ali, né? É assim que eu pego o peixe. É assim que eu pego o peixe. Aí depois mostra um vídeo dela descendo assim, e fazendo isso e pegando o peixe. Então, a autoimagem, a autoestima e o autoconceito podem ser modificados através da repetição, da imaginação, do treino mental de como você vai andar, como você vai se portar, como você vai falar. Você pode fazer isso. Terra chamando, tem alguém aí?
Sim, Sim, Ah, todo mundo ligado. tá, então vamos lá. Vamos começar a pensar agora num passo a passo, tá? Para você melhorar o seu autoconceito, a sua autoimagem e também a sua autoestima. Vale salientar que na primeira aula, eu passei um exercício para vocês. Além de já ter feito esse exercício na minha vida, eu estou fazendo tudo novamente. Para não dizer que eu estou ensinando algo para vocês que eu não faço. Beleza? Estou buscando fazer todo o passo a passo que estou ensinando para vocês. As histórias, como eu conto, como tem que ser, aquele passo a passo que eu dei para vocês, da meta e das 3 tarefas, tudo eu estou fazendo aqui. Então, eu entreguei certos exercícios na primeira aula. Entreguei na segunda e vou entregar agora. Vai depender de vocês fazerem ou não. Porque se a gente fizer essa mentoria, chegar no final da mentoria, você fazer, nossa, aprendi tanta coisa, mas não aplicou, não vai ter resultado. Vou ter que começar a botar lembrete no grupo durante a semana, mandar mensagem motivacional. Vamos lá, pessoal, escreva as historinhas. Por quê? Porque você tem que fazer o exercício para o teu cérebro entender o negócio sendo feito. Você está escrevendo. Quando você escreve, você está realizando a ação de escrever, você está trazendo o que está na sua mente para um papel. Você está dizendo para as suas metas, beleza, eu tenho um monte de meta, mas eu me organizei e é isso aqui, ó, é isso aqui. Eu sei um monte de coisa que eu tenho que fazer, mas é isso aqui, ó, que eu estou dizendo que é importante. Percebe que existe uma diferença? Se eu perguntar para você agora, me diga 50 coisas importantes, você vai dizer. É muito fácil dizer um monte de coisa importante. Agora diga, se você tivesse que fazer 3 coisas para a sua vida espiritual, você está bem espiritualmente falando, o que é que você tem que fazer? Isso, isso, isso. Pô, então você sabe o que é mais importante. Coloca isso no papel. Vários livros sagrados falam disso, de você escrever. Você vai estudar a lei da atração, tem que escrever. Quais são as 3 coisas mais importantes que eu tenho que fazer na minha vida pessoal? É isso. No meu relacionamento? É isso. Escreve. Porque o ato de escrever, você para, pensa, organiza, traz da tua mente essa organização e coloca no papel. Se você não fizer isso, simplesmente você vai estar deixando de lado uma parte importante da mentoria. Beleza? Então, ponto 1. Vamos chamar de reenquadramento. O reenquadramento envolve mudar a percepção de uma situação ou de um pensamento negativo. Os pensamentos negativos, eles geram um diálogo interno negativo consigo mesmo. Tem gente que pega, eu errei isso. Aí fica, eu não podia ter errado, eu não podia ter feito isso, eu fui muito ruim em fazer isso, eu fui muito fraco. E a pessoa vem reforçando o que ela não quer. Então, tem gente que, além de passar pela situação negativa, cria uma câmara de tortura interior em sua própria mente. E a mente afeta as emoções. A mente afeta a sua produção hormonal.
A mente afeta na produção de cortisol, do estresse. A mente faz com que o cortisol, sendo altamente produzido, ele intoxica teu sangue. Tu começa a produzir substâncias, úlcera, problema e por aí vai. Por quê? Porque o teu diálogo interno não é um diálogo interno positivo. E você pode encontrar uma nova interpretação positiva para tudo o que acontece. Por exemplo, você falhou em algo. Você pode pensar, eu aprendi como não fazer na próxima vez. Não é verdade? Você pode aprender como não fazer. Sabe quem é que fazia muito isso? Um cara que todo mundo admira? Thomas Edison. Thomas Edison, cada vez que ele não conseguia, ele fazia uma interpretação positiva e simplesmente continuava fazendo de formas diferentes. Isso se chama resiliência. Não lembro agora se era Einstein, acho que era Einstein que falava. Penso 99 vezes, paro de pensar e vem a solução. O cara falar que pensa 99 vezes, quantas vezes ele já tentou fazer uma coisa? Ou seja, a partir do momento que você tem um diálogo interno positivo, que você interpreta as situações de forma positiva, você segue em frente. Seguir em frente é uma das coisas mais importantes que tem. Beleza? Ponto 2. Ponto 2. Existem coisas que nós congelamos, que nós cristalizamos e assumimos aquilo. Tem música que você escuta e gera uma emoção que você está de madrugada. Você acorda para virar do lado da cama e pum, vem a música, é um automático na sua cabeça. Não é possível. Imagina se isso fosse a tua ideia de mudança o tempo inteiro. Tu ia acordar pensando nisso. Ao invés de não tem nada para fazer, ficar cantarolando uma música, você tá focado, tá ancorado no que você quer. Então, começar a identificar os estados emocionais que te levam a coisas positivas e a coisas negativas. Quando você precisa de um impulso, de uma confiança, de uma tranquilidade, você visita dentro de você os momentos que você teve isso. Isso se chama inteligência emocional e das boas. Você vai fazer uma prova, tá nervoso, precisa estar tranquilo. O que você vai fazer? Qual foi o momento mais tranquilo da minha vida? Pum, fecha os olhos, pensa naquele momento, revive ele na tua mente, sente como se estivesse lá. Tá melhor? Tô melhor. Vai fazer a prova agora. Ou seja, você pode eleger conscientemente como você quer se sentir, desde que você saia da situação que você está, dê um passo para trás, respire fora disso e conscientemente tome o controle da situação. Faz sentido para vocês isso? Poxa, minha internet ficou ruim, Lourenço. Caiu, voltou. Por isso que eu não consegui responder, não escutei. Então, a partir do momento que você começa a ter mais consciência das suas emoções, do seu diálogo interno, você pode escolher. Eu não consigo, eu só penso no negativo. Então, você tem consciência que está se esforçando para pensar negativo. Você tem que fingir, então, que você pensa positivo. Finja. Como seria se você pensasse positivo? Aí começa. Engana teu próprio cérebro.
mas faz algo positivo, tanto a nível de diálogo interno, quanto a nível emocional. Então, para praticar o diálogo interno positivo, você vai ter que envolver conscientemente ou substituir o pensamento negativo por afirmações positivas. Por exemplo, em vez de dizer para você que você não é suficientemente bom, eu não sou muito bom nisso, você pode dizer, eu estou melhorando a cada dia. E eu valorizo que eu estou me esforçando. É comprovado, meu. Pega 10 minutos por dia de qualquer Eu coisa. não sei se você já viu, mas tem os coaches daí da vida, que eles, baseado naquele livro Diário da Manhã, eles mandam a gente fazer algumas afirmações todos os dias pela manhã. E exatamente naquilo que a gente olha para a gente e quer melhorar. Então, por exemplo, uma pessoa que não é pontual. Aí, todos os dias, ela faz a afirmação: eu sou pontual, eu sou pontual, eu sou pontual. E eles dizem que a partir do momento que você vai verbalizando aquilo ali, com o passar do tempo, você vai internalizando também. E sobretudo, eu sou consistente, eu sou disciplinado, e sucessivamente. Você está fazendo? Já fiz, já Pronto. fiz. Tudo que você fizer vai ter um resultado. Tudo que a gente fizer vai ter um resultado. O ideal seria dizer assim, eu não sou pontual. Por que eu não sou pontual? Eu não sou pontual porque eu não tenho muito foco. É porque eu acordo tarde. É porque você tem que estar pelo menos consciente do que te atrapalha e pensar como é que eu tenho que fazer para ser mais pontual. Aí eu tenho que fazer isso, isso e isso. Aí você imagina isso fazendo as coisas que é pontual e você fala, eu sou pontual. Mas você tem que se conectar emocionalmente ao comportamento. Tudo que for fácil demais, a gente tem que desconfiar. Mas não quer dizer que as coisas não se tornem mais fáceis quando a gente investe na gente mesmo. Isso aí. Então, a visualização é o quarto ponto. Envolve você criar mentalmente uma imagem de si mesmo, alcançando seus objetivos e atingindo a sua meta de forma positiva. Isso vai te ajudar a ter um diálogo interno melhor. Então, primeiro ponto, reenquadramento, né? Falei para vocês o quê? Que a gente pode fazer o que é um quadro? O que é um quadro? Quando vocês não entenderem alguma expressão que eu falo, tem que perguntar. Vamos lá, vamos imaginar que isso aqui é um quadro. Ó, ali é um quadro, ó. Tá vendo um quadro aqui? É um quadro de uma fênix. Pode ser que uma pessoa fale, olha, essa fênix, ela está muito confiante, ela acabou de sair de uma batalha e ela venceu. Outra pessoa pode falar, nossa, ela está relaxada. Cada um vai ter uma interpretação. E esse quadro é um momento. Entenda isso. Esse quadro é um momento. Ele não vai se mexer. Ele é isso. Então, existem situações que aconteceram na tua vida que não pode mais mudar. Aconteceu. Eu não consegui tal coisa. Isso não vai mudar. Mas você pode dar uma nova interpretação a isso. E essa nova interpretação, vamos chamar de reenquadramento.
A pessoa pode dizer assim, nossa, tal coisa aconteceu na minha vida e foi a pior coisa do mundo. E outra pessoa pode pegar essa pior coisa do mundo, botar uma moldura de ouro e falar, depois que isso aconteceu, eu resolvi mudar. Esse momento foi muito importante para mim. Vê? É um reenquadramento de uma situação negativa. E só você pode fazer isso. Lourenço, eu não consigo fazer isso. Um bom terapeuta vai te ajudar. Psicólogo ou psicóloga. Senão você pode ir numa terapeuta holística que vai dizer, repita tal frase e pronto. Ou você vai no coaching, que não é psicólogo, ele vai dizer, faça tal coisa e pronto. Então, a partir do momento que você envolve uma ciência que estuda como a pessoa pode mudar e se transformar, isso é muito importante. Segundo lugar, segundo ponto que nós estudamos são as emoções, que também se formam em quadros. Vamos imaginar agora um quadro emocional. Aconteceu uma coisa, certo? E você precisa se sentir diferente em relação ao que aconteceu. Você vai visitar situações da sua vida que você teve uma emoção melhor. Fazendo isso, você vai começar a praticar um diálogo interno mais positivo. E você vai conseguir fazer imagens de si mesmo mais positivas. Aí vem o quarto ponto, a imagem. Se eu só falar para você, faça uma imagem bem positiva agora, mas tu não entendeu sobre autoestima, tu não entendeu sobre autoconceito, tu não entendeu sobre autoimagem, tu não entendeu sobre reenquadramento, tu não recebeu todos os exemplos que eu dei até agora, não vai ter a mesma eficácia. Só se eu falar, faça uma imagem, pense numa frase. Então, o que é que a gente faz nessa mentoria? Eu preparo a tua mente para quando você fizer algo, você já entender, já compreender, já aceitar que isso sim é possível ser feito. Essa é a diferença. Porque senão você vai em qualquer página aí do Instagram que tem umas frases bem bonitas. Que inclusive eu vou ter que falar várias frases bonitas no Instagram. Porque é o que o povo quer. O povo quer escutar uma frase bonita. Mas quem se define dizer eu vou mudar, tem que investir em autoconhecimento. Tem que investir em si mesmo. Então, existe uma técnica muito simples chamada desassociação. Envolve você se ver de fora a situação. É simples demais. Você agora é um observador. Você é um diretor de cinema. Você é o técnico do time. Entendeu? Então, olhando de fora, você vai minimizar as emoções negativas. Porque quando você está passando por um problema, você está associado. Está vivendo. E eu já ensinei para vocês a técnica do xadrez. Você se afasta, dá um passo para trás, olha a situação de fora. Cada peça dessa do tabuleiro, cada casa é uma área da tua vida. Certo? Está de fora agora. Olha só, aquela pessoa ali no meu trabalho me xingou e falou tal coisa de mim. Se eu entrar nessa casa, eu vou brigar com ela. Se eu sair, agora eu estou sentindo menos a emoção ali. Está mais longe. Então vamos fazer o seguinte, eu vou fazer essa mulher passar vergonha agora. Eu vou dizer, nossa, fulana, obrigado pelo conselho. E todo mundo vai dizer, nossa, fulana foi uma grossa. E o Lourenço teve classe. Quem vai ficar feio?
Quem perdeu o controle emocional, não você. Então, assim como é no trabalho, é no relacionamento, é em todas as áreas da vida. Complicou? Dá um passo para trás e imagina um tabuleiro de xadrez na tua frente. Como é que vai ser minha próxima jogada agora? Que a pessoa deu a jogada dela. Como é que vai ser a minha? Ponto 6. Práticas de mindfulness. Eu chamo de meditação. Práticas de meditação. Pega um pensamento, pega uma emoção, sem julgar, sem reagir, e começa a perceber. Diz assim, olha, tu tá aqui dentro da minha mente, né? Então, um pensamento. Em algum momento eu te criei. Tu é criado por mim. Se eu te escuto, eu sou quem escuta. O que que você quer com esse pensamento? Por que ficar pensando que eu sou fraco, que eu falhei, que eu não sei o que seria bom para mim? Me dá 3 exemplos que isso seria bom. Qual a intenção positiva disso? Aí tu vai chegar na raiz do negócio. Agora, se isso é fácil, aí isso aí já é um pouquinho mais de prática. Respirar conscientemente, esquecer o mundo, pum, entrar no estado de relaxamento e aí puxa um pensamento. É você agora que eu quero compreender. Por que que eu fico pensando isso? Ah, é porque a minha mãe, quando era criança, ela falava assim comigo. E era para o meu bem. Tá, mas eu não sou minha mãe, então, ó, tira. Não porque o meu amigo fazia tal coisa, não porque meu pai. Você agora vai conscientemente compreender porque pensou uma coisa. Porque às vezes, em algum momento da vida, esse pensamento te ajudou de alguma maneira. Todo comportamento tem uma intenção positiva. Todo. Ah, não, mas olha, aquele cara ali é um drogado. Como é que isso pode ser positivo? Em algum momento da vida dele, para ele entrar num grupinho, para ele sentir alguma coisa, para ele fugir de alguma coisa, ele fez aquilo e aí, pum, entrou e não saiu mais. Então, a prática da meditação, ela nos ajuda muito a gente pegar uma só coisa e destrinchar essa coisa. Dividir em partes menores, compreender. E aí vem um grande sábio chamado Sócrates, que falava da maiêutica, da dialética, da redução gnoseológica. Só sei que nada sei, né? Ou seja, ele estava vivendo aqui e agora, não estava comparando, não estava projetando o passado no futuro das experiências que ele passou, ele estava pleno. É um método de questionar a validade dos pensamentos negativos. Perguntando, como você sabe pegar um pensamento negativo, né? Como você sabe que isso é verdade? Quais são as evidências que você tem que eu não consigo fazer isso? Eu já tentei? E se eu der o primeiro passo, eu vou fracassar no primeiro passo? Eu consigo o primeiro passo. Então, se eu consigo o primeiro passo, eu vou fazer o primeiro passo. Aí você foca no primeiro passo. Lourenço, como é que foca no primeiro passo? Aula passada. Vai na aula 2, que eu falei muito sobre o primeiro passo. Eu fiz o Aderbal levantar e tentar dar o segundo passo. Não tem como. É o primeiro passo. Questionamento socrático, ponto 7. E ponto 8, para mim, é o melhor de todos. É o mais libertador. E eu aplico isso quase que diariamente. O ponto 8 é o seguinte. Pergunte a si mesmo, certo? Vamos supor que o pior aconteça.
Aconteceu a pior situação que a sua mente imaginou. E aí, como é que você vai lidar com isso? Ah, mas aconteceu o que eu não queria. Tá, e aí? Ah, Lourenço, eu não consegui pagar a conta, eu vou ser despejado da minha casa, do meu apartamento, vou morar debaixo da ponte. E se você morar debaixo da ponte? Ah, mas vai ser muito ruim porque eu não sei o quê. Você está vivo. Você vai conseguir. Você vai dar a volta por cima, você vai mudar. O importante é você estar pleno. Porque senão vai chegar lá na frente, tu vai ficar velho, velha, e vai dizer assim, nossa, fulano fez aquilo, foi despejado, foi morar debaixo da ponte, mas hoje o cara tá vivendo assim, 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 tá massa a vida dele, e eu não fiz, eu não tive coragem. Não importa o que é. Pega a pior situação possível, tá, beleza, aconteceu isso, e aí eu vou dar a volta por cima. Porque se você, aí vai uma chave, se você ficar barganhando ou negociando com pensamento negativo, quem perde é você. Como é que você faz para não negociar com pensamento negativo? E aí vier, se você fizer tal coisa, vão rir de você. Tá, e se rirem? Vamos deixar rir? Eles vão rir de mim. E o que é que vai acontecer depois? Eles podem pensar, nossa, como eu fui cruel, eu ri do cara, velho. O cara tava lá fazendo algo e eu ri dele. E ele foi lá super consciente, falou, não, beleza, tal, foi embora. Eles é que vão se sentir mal. Deixa eu abrir a fila aqui. Pode falar. Tem um provérbio tibetano, eu fico assim, repetindo, quando eu começo a ter aquelas preocupações, né, antecipadamente, eu fico repetindo esse provérbio, que diz assim, se teu problema tem solução, então não há com que se preocupar. Se seu problema não tem solução, então não tem tua preocupação será em vão. E se não tem solução? Não é um problema. Todo problema tem uma solução. Se não tem uma solução, é porque não é um problema. Aceita e segue em frente. Então, assim, ó. Esse último ponto, eu só queria dar uma aprofundada para a gente finalizar a aula de hoje. Tá? Eu lembro que quando eu era o terror na escola, pessoal. Pelo amor de Deus. Eu era o terror. E quando eu estava na quinta série, eu estava para reprovar de ano, que eu só brincava. E todo final de ano, eu tinha que tirar nota tal, 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 eu me esforçava e passava. Eu dizia, é muito melhor me esforçar um período e passar do que ficar o ano inteiro me esforçando. Então, eu brinco e no final do ano eu me esforço e passo. É um pensamento, né? Que não é tão legal. E aí teve um ano que eu falei, nossa, vai ser pau esse ano para passar. Aí eu pensei assim, Deus, é a última coisa que eu te peço. Na quinta série você falar que é a última coisa que vai pedir a Deus? Porque naquela situação, a pior coisa que poderia acontecer na minha vida seria eu reprovar. Então, existem coisas que parecem no momento que vai ser a pior coisa da tua vida. E elas passam. E você dá a volta por cima. E se você olhar hoje para o teu passado, tu vai ver várias situações que tu, meu Deus, pode ser que aconteça a pior coisa, e pode ser que tenha acontecido, mas tu está aqui agora. Não sei se é o Tássio ou a Marta que quer falar. Levantou a mão. Eu levantei a mão, para dizer que assim muitas coisas valiosas foram ditas hoje. No entanto,
aquela aspecto, aquela prática, né, que você mencionou sobre fazermos uma espécie de metáfora ou alusão à postura de um técnico de algum time, né? Que enxerga de fora, fez muito sentido e é para aplicar para ontem, Sim, porque ela é muito interessante, assim, pessoalmente eu achei a melhor, porque ela envolve não, definitivamente não se identificar com a emoção, é como se, porque assim, um técnico de futebol, ele não liga, entre aspas, para o sentimento de um jogador que machucou o joelho e precisa ser substituído, entende? Ele faz o rearranjo dele e não está nem aí para as emoções da pessoa que está ali envolvida naquela situação. No entanto, ele, em prol do time, faz o rearranjo, muda as jogadas e continua avançando. E aí, quando a gente se coloca nessa postura, né, não estou falando de ignorar emoções, mas estou dizendo que as emoções deixam de ser um obstáculo. Né? maravilha. Então, a partir do momento que você. Por isso que eu gosto de dar vários exemplos. Eu falei do diretor de cinema, que manda a cena acontecer, do técnico, do jogador de xadrez, porque um deles vai fisgar vocês. O Tássio, por exemplo, do técnico, para ele foi muito interessante. Ele já aprofundou o exemplo, tá vendo? Ele já começou a imaginar como é que seria. O técnico quer o resultado, ele quer a vitória. Então ele vai ter que fazer os arranjos, vai ter que substituir, vai ter que tirar. Depois ele trabalha a emoção do time. Ele trabalha antes, na concentração. Na hora do jogo, ele não pode botar a emoção na frente. Porque a emoção faz você decidir coisas que você talvez não queira. Se elas vêm de um pensamento do que você não quer, se ela vem do pensamento do que você quer, ela está certa. O que, é que eu quero? Eu quero ganhar, então tem que fazer isso, tem que trocar isso, tem que fazer aquilo. Ah, não, eu não posso perder. E vai começar a ter decisão negativa esse técnico. Então, lembra do início da aula para unir com essa técnica, beleza, Tássia? Porque no início eu falo sobre mentalidade. Se você usar a mentalidade certa e usar a técnica do técnico, vale a redundância, você tem uma união muito boa aí para decidir certas coisas da vida. Meus queridos, vou dar por finalizado o nosso módulo 1, o estado atual. Gostaria de saber se tem alguma pergunta, reclamações do Plim Plim. Finalizar aqui a nossa gravação. Tem pergunta, Beth? Deixa eu cancelar aqui deixar gravar, então, a nossa pergunta. Pode falar. Tenho não. Tem não? Eu Tô com falo vergonha demais, de mas dessa perguntar, vez eu não, viu? tenho não. Porque para mim é melhor que a pessoa pergunte e mostre a câmera, que eu não fico falando só para mim mesmo aqui, né? No monólogo. Então tá, um beijo no coração de todos. Até semana que vem. Façam os exercícios, escrevam as historinhas como vocês contam, como deveria ser contada. Escrevam, Janete está mandando vários aí, Tássio Mãozinha, Débora Mãozinha. Então tá. Um beijo no coração de todos, até semana que vem. Vou parar a gravação aqui.